Bom, então boa tarde a todos e todas. Nós estamos começando o encontro do GRACON, que é o Grupo de Pesquisa em Gravura Contemporânea, vinculado à EMBAP, ao curso de Licenciatura em Artes Visuais. A EMBAP, que faz parte da Unespar, né? Então é um grupo que pertence à Unespar. E hoje nós temos como convidada a Helena Canaã, que vai nos contar um pouco sobre a sua atual pesquisa em gravura, né? Eu vou apresentar um breve currículo da Helena, que é bem maior, né, Helena, do que esse, mas vamos lá. Então, é síntese, acho que alguns pontos bem importantes da carreira da Helena. Então, Helena Canaã é artista visual, com ênfase em modos contemporâneos da linguagem de gravura, que se expande pela arte impressa. Tem mostras individuais e coletivas no Brasil e exterior, Espanha, Itália, Argentina, Coreia do Sul, Polônia, entre outras. Suas mais recentes residências artísticas foram o projeto ACE Buenos Aires, Argentina, e no Tamarin Institute, em Albuquerque, USA. É docente do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, área de gravura, com tópicos especiais na litografia e serigrafia. Doutora em Poéticas Visuais, pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Politécnica de Valência, Espanha. Especialista pela Escola da Arte Gráfica Il Bisonte, Florença, Itália, co-líder do grupo de pesquisa CNPq, Expressões do Múltiplo. Coordena o Núcleo de Arte Impressa, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com produção e reflexão das práticas críticas. Membro da ANPAP, Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Então, agora eu passo a palavra para a Helena, para começar a palestra, falar um pouquinho, né, complementar aí a apresentação breve que eu fiz, né, contar um pouquinho e começar já a palestra em si. Não, tá ótimo assim. Bom, alguns eu já conheço, me conhecem, prazer em vê-los, revê-los aqui. É uma grande alegria poder estar compartilhando, né, com as colegas. E quero agradecer ao Renato e parabenizar também ao Renato por essa iniciativa e pela criação e coordenação deste grupo, deste novo grupo que está tomando, então, né, seu caminho na gravura contemporânea dentro da Universidade do Estado do Paraná. Certamente será uma referência e esperamos uma grande parceria para o nosso... Enfim, tem uma rede aqui, a gente vê colegas, né, da gravura também aqui assistindo, Márcia Berna, estou enxergando vocês, Roberto, e também os convidados do Renato, que eu não conheço muito, mas que eu vou conhecer a partir de agora. Eu espero contribuir trazendo um pouco da minha trajetória, tá? Como artista pesquisadora. Não sou uma professora de metodologia, mas conforme eu conversei rapidamente com o Renato, oi, Andréia, eu pensei em trazer, assim, um pouco da metodologia, né, dentro da minha experiência, não exatamente, mas é um desafio aqui para mim, que eu vou tentar colaborar, assim, com vocês, a partir da minha experiência, que é uma pesquisa acadêmica em arte, diferente certamente daquelas que a gente vai fazer dentro de uma residência artística, dentro de ateliê com outros colegas, ou dentro do próprio ateliê. Então, é esse viés que eu quero, mais ou menos, tentar compartilhar. Vou falar, então, rapidamente em 3 momentos, conforme o Renato mais ou menos falou, não é exatamente uma pesquisa nova, não vou falar de uma pesquisa nova, não, mas de como eu me comportei fazendo essas 2 pesquisas mais estruturadas, né, que foram mestrado e doutorado, assim, também, onde tu realmente precisa manter uma linha de mais reflexão, apoiada em referenciais teóricos e referenciais artísticos. Meu foco é na gravura, vem sendo há muitos anos, não consigo escapar, as coisas vão me acontecendo, vai me surgindo uma bolsa, vou
eu dou lá um prêmio em alguma coisa, ou as próprias pedras que eu consegui adquirir, então ela vai me levando, né? Ela vai me levando, eu vou tentando, assim, expandir a gravura tradicional, fui pensar ela como arte impressa, que eu acho que já abriu, né, o foco, e no momento atual, chamando de pós-gravura. Por quê? Porque eu penso nessa mudança de lugar, do meu lugar e do lugar gravura. Ao aceitar este convite, né, de vir aqui conversar com vocês, surge a clássica pergunta: por onde iniciar? Como abordar esse vasto assunto? E essa é uma questão que vai nortear, né, essa pergunta vai nortear a pesquisa em arte, porque, obviamente, ela se difere também de uma pesquisa na área das ciências exatas. Então, eu retomo aquele autor que ele já lá nessa primeira pesquisa que eu vou apresentar, balizou o meu trabalho, que é o Jean Monry. Ele responde: começar do meio. No IA, no Instituto de Artes da URGS, a gente mantém uma metodologia ligada às escolas francesas, né, desde o início ali do programa de pós-graduação, e que ele amarra muito o trabalho prático junto a um texto referencial acadêmico que vai nortear essa parte teórica. Tá? Então, eu tive como orientadora a professora e artista Sandra Rey, e ela situa muito bem essa metodologia em arte, que é o processo do artista, né? Diferente e salientando a diferença sobre arte, tá? Que seriam as teorias, que seria os elementos, né, compositivos. Tem algumas universidades vão exigir uma questão mais tipo um relatório, né, que é diferente desse nosso envolvimento na escrita. Só para dar essa dica, talvez vocês até já tenham lido, não é um texto novo também, que chama Da Prática à Teoria, 3 instâncias metodológicas sobre pesquisa em artes visuais. Está na Porto Arte, volume 7. E o outro que me apoia também, né, e que nos dá essa dica de como passar da estética para a poética, que é o René Passeron, e também tem dentro da Porto Arte, na Porto Arte número 8, vai ter um texto dele que nos deixa bem claro como, né, nos deixa bem claro, não, nos ajuda a pensar como fazer essa passagem. Bom, hoje em dia nós já temos um alicerce, né, com os tantos pós em artes que foram abrindo e criados, mas isso só teve início em 1984, frente a outros cursos, e as ciências, e medicinas, e, enfim, cursos mais exatos, nós ainda temos considerações nos critérios avaliativos. A gente ainda sofre um pouco com algumas coisas que ainda não são consideradas, que ainda não estão nomeadas. Então, o CNPq começou a enquadrar esses parâmetros, e 2 anos em seguida, depois, nasce a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas. Então, é interessante, né, vocês, pesquisadores que estão entrando, de já começar também a participar, assistir, esse ano vai ter de novo, vai estar online, de ver como aparecem esses artigos. E então, só que a própria ANPAP teve que abrir 5 comitês, porque nós mesmos, dentro das artes visuais, nós vamos ter a poética, nós vamos ter a história da arte, o ensino da arte, as teorias da arte, a parte da restauração, que é super importante, e da curadoria. Tudo isso envolve o artista visual, o pesquisador em artes. Sendo que a parte da poética foi a que mais deu trabalho, né, e para se chegar a esses critérios avaliativos. Realmente, o que acontece, né? Sendo uma pesquisa em processo, nós não temos um objeto de estudo. Ele vai se transformando.
né? Isso é legal de você saber para não se apavorar. Nossa, já estou no outro momento. Sim, ótimo. Né? Ele não tem um resultado previsto. Ele fica em aberto. E a própria escrita é rizomática. E isso que é o interessante para nós, né? Nós temos essa liberdade. Sendo que essa liberdade, obviamente, nós temos que, então, ir escolhendo de que maneira alicerçá-la em alguma num fio condutor de pensamento. Então, nós temos também, assim, deixar bem claro que não estamos criando o novo, não estamos pensando em algo inédito, como propunham, né, lá os modernistas também, mas exatamente vivenciando o agora. Nessa prática reflexiva, nós somos agora, então, um artista comprometido em termos políticos, sociais, econômico, intelectual, científico. Né? O artista, ele manifesta tudo isso que está acontecendo através do que ele vai mostrar visualmente. Então, voltando, que eu deixei lá o meio, né? O que é o meio? Começar do meio. Ah, ela disse que para começar do meio. Esse meio é estar imerso, né? Imerso no próprio trabalho e no tempo atual. Olhar para o que eu estou fazendo e para o que eu já fiz. É bem importante essa releitura de si, né? Tu ir atrás de coisas das tuas pastas, dos teus escritos, das tuas leituras e ver ali o que foi se sobrepondo, o que foi se repetindo, o que foi te chamando de novo a atenção. Aí tu vai notar essas releituras de ti mesmo vão te alicerçando a pensar o agora para te dar início, né? Esse é o teu meio, tá? Esse é um exercício do onde nós pensamos o que estamos fazendo e não exatamente o que estamos fazendo. E aí entra para mim um autor que também sempre está na minha cabeceira, que é o Merleau-Ponty, né? Mais especificamente nessa pesquisa primeira que eu vou mostrar aqui, o livro Visível e Invisível, que também, né, entra no título da própria palestra, lá os elementos constituintes invisíveis, né, e o Ponty nos diz que o meio é a profundidade. Abrindo aspas, uma frasezinha dele diz que do ponto de vista que estou, tenho que ver o mundo que me rodeia. Tu não pode estar isolado. Então, aí, nesse meio, nesse lugar, as coisas se tornam nítidas, embora não totalmente visíveis, porque elas estão sempre deslizando, se integrando, coexistindo, é uma zona de coexistência, de síntese, que vem da minha própria realidade. Quando isso acontece, o que vai acontecer é que nós vamos participar do lugar da imagem. E eu vou deixar que essa imagem me atravesse e que ela me incorpore. Então, é esse vai e vem entre o que eu estou fazendo, o que eu sou, aonde é que eu estou entrando. Então, não é somente fazer a obra, e essa é a diferença do artista pesquisador, mas estar atento a esse campo relacional que se abre, que nos faz pensar a arte. Daí eu estava lendo lá um negócio do Duchamp, do Kandinsky, né, e o Duchamp responde ao Kandinsky: eu quero dizer da diferença que existe entre o fato de falar de um vermelho e o de olhar um vermelho. Né? Então, são as sensações. Né? Ou não é uma descrição, mas o sentir a coisa. Isso aí está na pintura e modernidade. Então, sobre a pesquisa, nossa prerrogativa é manter a teoria e a prática juntos. Uma alimenta a outra. Claro que, sendo artistas visuais, nós vamos ter como movente inicial a prática. Mas é uma prática crítica, mantendo essa atenção aos acontecimentos das matérias ou das tecnologias que tu estiveres trabalhando.
Praxis, sentido e razão. É uma construção cultural, esse nosso meio de estudo. E por isso, ele desconstrói-se e reconstrói-se ininterruptamente, né? Continuamente. Por isso nos dá tanto trabalho também. E foi aí, em todos esses vai e vens, nessa percepção, nessa imersão, que surgiu a pesquisa que eu intitulei Poros Mixed Pixels, né, já faz um bom tempo, mas que vai sempre me dando sementes, vai sempre se abrindo, se reverberando, se alastrando para novas imagens. E foi observando atentamente as matrizes que eu estava trabalhando, então, olho atento, sensórios, percepção. Os 5 sentidos em ação. Aí entra para mim Michel Serret, que é outro autor que eu acho bem interessante para trabalhar essa imersão de ateliê. E a fenomenologia, né, com o Pontic também alicerça. Então, é praticar, e na prática eu vou encontrar os conceitos operatórios. Se tu estiver atento, tu vai ver o que está acontecendo, e não tem como tu errar. Né? Aquele erro que às vezes acontece, que tu vai escrever uma coisa que tu parece que é, né? Ou tu vai ilustrar algo se tu partiu lá da teoria. Então, há esse perigo, né, dentro das poéticas, tu tem que realmente fazer eles andarem juntos para que um vá alimentando o outro. Então, é viver a matéria, a sensação. E aqui surgiu esse elemento invisível quando eu fui observar os poros da pedra e o ponto pixel. Renato, se tu conseguir abrir para nós, aí acho que eu ia conseguir botar umas... vou abrir. E eu peço desculpas, eu que deveria fazer. Opa. Só um segundo. Eu posso até tentar de novo, mas eu tenho receio de deixar cair tudo. Ok, só vou pedir para confirmar se vocês estão vendo. Sim, está aparecendo, Renato. Ok, obrigado. Aqui está o ponto, né, que foi esse elemento, o elemento mínimo constituinte dessas 2 imagens que eu fui trabalhar. Que eu me propus a criar imagens oriundas da matriz de pedra litográfica e das imagens luz criadas em software. Imagens que, por si, possuem uma imaterialidade em sua origem, que é o próprio ponto. Essas que eu faço no computador não são imagens prontas, eu manipulo com o mouse, crio, estabeleço uma imagem matriz e depois, então, vou encontrando as variações. Lá, quando eu comecei essa pesquisa, era um momento de entrada da tecnologia nas artes, e eu quis incorporar. Mas não consegui abandonar a rocha de 300 milhões de anos que eu carrego nas mãos. Né? Eu sou uma pessoa que carrego pedras para trabalhar, meu trabalho é carregar peso, e realmente não tem como abandonar, né? Justamente porque ela me oferece muitos efeitos, né? Ela tem todo esse mistério do início, né, do planeta, ela traz toda essa história no próprio corpo. Então, busquei experimentações de como cruzar o ponto luz, que era no monitor, e o ponto poro, dessa porosidade que a pedra em si apresenta. Não sei se todos conhecem uma pedra litográfica, mas, enfim, se tu conseguir ampliar, né, às vezes com o próprio grão que tu vai limpar a pedra, se tu deixar ele bem ampliado, lá pelos 70, 80, tu vai enxergar que ela é toda de pontinhos. E o ponto, então, que está na tela. Esse ponto que está na tela, eu materializei depois, né, transferindo para uma plotagem. Então, observado com minúcia, eu consigo acompanhar a temporalidade de cada um, que são completamente inversas, né? A temporalidade da pedra
se formou lá no Big Bang, talvez, né, um pouco depois, e que chegou até nós, que foi extraída, que foi trazida para o Brasil, tem toda essa trajetória, e está hoje em algumas escolas, universidades e ateliês, e praticamente extinta na natureza, então ela tem um fato raro nesse próprio corpo, e a velocidade da luz, que é o ponto pixel. Acho que tu pode tentar passar, vai aparecer umas pedras, são as camadas da natureza, né? São as pedras litográficas, aqui tem a pedra entintada, com a própria mancha dela, e impressa à esquerda já ela impressa no papel. Então, essas imagens, assim, orgânicas, né, que eu não queria perder também. Então, foi aí que eu comecei a pensar, acho que pode passar. Essa é a pedra, em geral, elas, né, tem uns 30 por 40. Aqui os pontos pixel. Desculpe. Não, tá tranquilo. Os pontos pixel, né, que eu fui visualizar também aumentado, né, é uma realidade aumentada, digamos, pode passar. E esse cruzamento desses pontos visíveis e invisíveis se deram no sentido físico e semântico, porque aí entraram, então, esses conceitos, né, dentro de toda essa atmosfera que eu vou trabalhando. Então, eu fui pensar o ponto como um átomo, junto com o físico Faraday lá do século XIX, eu gosto muito, e eu acho que é interessante ler os clássicos, né? Como diz Italo Calvino, por que ler os clássicos, né? Não tem como, é a nossa base mesmo, e elas vêm se desdobrando, claro que a gente vai atualizando e encontrando os nossos pares e as nossas os novos olhares, mas, né, mesmo dentro da ciência, tem algumas coisas que ainda permanecem. Esse físico aparece no livro do Bergson, que é o livro Matéria e Memória, o qual eu também mantenho e recomendo para quem trabalha com matéria e com memória. Né? São leituras que vão nos trazendo e vão nos abrindo. Isso para ir mostrando como que essa pesquisa foi se alicerçando. Né? Quem vai chamando quem vai encontrando quem. Tu pode pegar, né, esse físico lá do século XIX, juntamente com o André Parente ou outros, né, mais de agora, inclusive, artigos que a gente vai encontrando. Então, esse ponto, né, voltando ao Faraday, que é um átomo, o átomo é sempre um centro, né? Então, eu vou ver esse ponto que eu trabalho como centro que se irradia, que se esparrama e que se cruza em linhas de força, constituindo essa imagem. E agora, depois a gente vai passar, que vai mostrar aonde que eu chego. Tá? Esses átomos se penetram, e eu vejo assim também o ponto como a pesquisa tomando corpo. Né? Todos esses pontos que eu vou juntando, né, pontos teóricos, pontos físicos, vai constituindo, vai dando corpo à minha pesquisa prática, que me levou sempre ao domínio da técnica. Me interessa muito a técnica. Tá? Por isso eu falo em ateliê, por isso eu falo em matéria. A técnica, ela é o detalhe, ela é o passo a passo, ela é a precisão. Essa precisão me interessa, principalmente na litografia, que é um processo químico, que tu não pode botar uma gota mais de ácido, uma gota menos de gordura, que o negócio não vai funcionar. Essa razão eu acho interessante, né, de tu dominares, mas depois disso tu vai atravessar a ponte e começar a encontrar os desvios. E aí tu tem que pensar também de não deixar escapar as essências, mas ao contrário, manter, né, essas regras que vão dar o suporte para que tu consigas encontrar entre as imagens, entre a técnica e o desvio.
Então, após vários experimentos, encontrei na colagem de papel, sobre papel, porque eu imprimi várias folhas, a litografia, em muitas folhas, depois que eu cheguei a ideia de qual imagem eu ia imprimir, eu imprimi muitas, e as plotagens também foram impressas em papel. Tu pode passar, Renato. Então, esse foi o resultado, tá? Nós vamos ter aqui, foram todas rasgadas, tanto as litos quanto as plotagens, para adquirir esse orgânico. Eu me preocupava trabalhar com a máquina e não cair numa coisa fria, né? Numa coisa muito calculada, numa coisa muito reta, numa coisa muito matemática demais, digamos, né? Então, eu fui atrás de como fazer esse cruzamento e me parece que sim, né? Por tudo isso que aparece aqui, ele chega a um resultado orgânico, mesmo usando a infografia, que é a imagem informática criada pela mão, pela própria mão. Pesquisei muitos papéis, usei muitos papéis, sobrepus essas camadas. Aqui tu pode passar, Renato, umas 3 ou 4, né, só para ir vendo os resultados possíveis. Também uso elas aglomeradas, né? Elas podem aparecer sozinha, eu posso repetir, eu posso sobrepor, fazer uma montagem, que foi outra ideia que eu pensava. A litografia, pelo menos, né, as minhas e algumas escolas que eu frequento, não tem pedras tão grandes. Antigamente, lá no Toulouse-Lautrec, ele fazia aqueles cartazes de 1 metro por 1 metro, mas as nossas pedras aqui no Brasil já são bem menores. Então, eu não conseguia fazer gravura grande. Gravura. Então, a ideia também foi essa, não é? De como expandir. Então, misturar imagens impressas pela Lito sobre essas que tinham o pixel, que era a plotagem. O que acontece aí? Nós vamos ter a técnica da gravura passando de um código aplicado, daquele passo a passo, para uma experimentação prático-poética, como meio de multiplicação de imagens e conceitos. Essa é a pesquisa do Porous Mix Pixels. E esse ponto, ele foi se expandindo também, foi me trazendo curiosidades do ponto como sinal gráfico, um elemento verbal que vai indicar a pausa, a finalização, ou o ponto de encontro, o ponto de equilíbrio, tudo isso foi aparecendo nas imagens, né? Os pontos de vista, os pontos de partida e os pontos de chegada, que não são pontos de chegada, né? Na verdade, são pontos de parada, porque esses questionamentos vão se abrindo, vão se fazendo, vão transcendendo o intencional. Por mais que tu intencione, aqui vou fazer tal gesto, tal cor, tal forma, aquilo vai te dando um outro caminho, uma outra situação. Então, a pesquisa é esse pleno andamento, né? Uma perspectiva sem esgotamento, tanto que até hoje eu retomo algumas dessas matrizes lá, imprimo de novo e faço uma nova imagem que vão apontar para diferentes pontos de entendimento. Tu pode passar, Renato, aí algumas eu vou dar uma centrada, vou fazer recortes, não é? Também a gente tem que pensar em como a durabilidade dessa obra, essas que eu apresentei antes, elas vão fora de moldura, enfim, elas ficam abertas, o papel aqui no nosso clima ele trabalha, então algumas eu faço recorte também para que seja algo possível até de ser enquadrado. Então, na pesquisa em arte, você cria o seu próprio objeto de estudo. Não é algo que tu pegue para rastrear, para trazer, para comprovar. Não, ele é tu que procura e não há esse final único a ser encontrado e não é um projeto fechado, né? Tu que vai ter que eleger aquele viés
que mais te instigue, que mais te pareça interessante para te segurar na pesquisa, e para o sistema das artes, né? Tu tem que estar pensando o que também que pode ser um pouco inédito para te mostrar como pesquisa e como obra. Então, já quase fechando aqui, só para colocar dois importantes autores, entre muitos, o Kandinsky, né, obviamente vai entrar quando eu esmiuço o livro dele, Ponto, Linha e Plano, mais uma vez, e na parte do pixel, o Edmundo Couchot me esclareceu muito sobre essa relação homem-máquina. Claro que tem outros tantos, e tem outros tantos mais atualizados, mas eu acho que também ele pode dar, né, esse começo. Como artistas, eu acho que Robert Rauschenberg e Jean Dubuffet também me acompanharam, né, bastante. O Dubuffet, ele tem escritos de artista muito interessantes nessa relação dele com a matéria, com a matriz. Eu acho que é legal de ser lido também. Então, aqui mais uns efeitos, esses vermelhos são as aguadas, são as litografias, os mais coloridos em amarelo são as infografias. E ele acaba, né, se mesclando de uma maneira que me pareceu que eles têm uma passagem de um para o outro. Acho que tu pode passar e a gente vai... passar, então, para o outro. Isso aí. Então, aí, esse ponto invisível, o próprio ponto, né, que na matemática e que na natureza ele não existe, ele me provocou bastante e ele se amplia para mim pensar o termo incorporais, tá? Que é o que circula no nosso entorno, e foi com eles que eu dei continuidade a essa outra pesquisa, que gerou, né, esse livro também, que depois eu mostro aqui para vocês, que é o Impressões, Acúmulos e Rasgos, onde eu utilizei litografia e lápis. Aí eu procurei, né, realmente trabalhar com a matéria. Nisso aí aconteceu instalações, não somente gravuras, mas aconteceu uma instalação, aconteceram livros de artista, e aconteceram o que chamei de vestíveis, né, e que foi inclusive uma performance. Isso só para mostrar, assim, que a gravura realmente se ampliou, né, e por isso esses termos, arte impressa, até chegar na que eu vou, na terceira partezinha ali, que eu vou mostrar, que a gente, então, está lidando como pós-gravura. Aqui eu coloquei dois HTTPs, onde está o vídeo da performance, e é onde está um texto escrito pela professora Mônica Zielinski, que é ali do nosso pós também, é uma historiadora, enfim, que é um texto bem interessante, que vai também trazer vários elementos que perpassam por essa minha pesquisa. Então, foi chamado de Impressões, Acúmulos e Rasgos, centrada nesse encontro com as matérias, tá? As impressões, os acúmulos de matéria e essas matérias que se rompem. Tá? Aqui, a leitura Frequentar os Incorporais, da Anne Coquelin, foi de apoio fundamental para mim lidar com esses invisíveis, tá? Interconectando, então, esse meu fazer com as questões da física, da ética e da lógica. Então, esses 4 elementos que ela coloca ali são os incorporais pensados pelos estoicos. Vê que a gente pode ir longe, né? É interessante tu chegar lá na filosofia mais antiga e pensar o vazio, o tempo, o lugar e o exprimível. Tá? Foram os 4 incorporais que entraram nessa fase, onde eu começo a lidar com essa atmosfera que está sempre vivendo com a gente ali, né? Que a gente não enxerga, na verdade. Então,
essa imersão, isso que eu estou falando, né, desse visível e invisível, para mim é uma imersão no ateliê que é fundamental. E aí, essa segunda pesquisa, a pedra litográfica e o látex se uniram como uma segunda pele. Tá? O papel impresso e os elementos orgânicos, que têm os seus deveres constantes, né? Eles não param. E eles me permitiram trabalhar com essa sensação. E eu vou ler um pequeníssimo trecho aqui, esse é o livro, acho que o Renato, quem está aí com o Renato, ele vai poder mostrar para vocês, tá? De como me acontece essa entrada no ateliê e essa mudança, né, de estado que acontece em mim. Então, eu coloco assim, penetro na casa, meu ateliê é uma casa, penetro na casa descendo escadas que me conduzem a uma penumbra aconchegante e inquietante. Meu corpo experimenta momentos de desequilíbrio. Tateio para não cair. Um cheiro forte me invade. Um silêncio múltiplo estremece meus ouvidos. Muda minha ordem. As largas paredes interrompem o barulho da multidão lá fora de um mundo acelerado. Caminho no vazio onde escoa o invisível. Limiares onde a intimidade respira protegida. Nem tudo que olho é aquilo que vejo. Então, até o teu olho muda, né? E nisso eu ia encontrando essas formas, eu ia deixando essas formas se fazerem. Eu acho que às vezes é muito também de tu não direcionar tanto, né? Depende, claro, do material que tu está trabalhando, mas enfim, é o meu jeito. Da vivência do processo, né, em ateliê, é que vão derivar os problemas. Por isso que me encanta deixar essas coisas se acontecerem. Ali, os conceitos emanam. Sendo que, obviamente, impressão, a palavra impressão, foi um conceito operacional que atravessou todas essas minhas investigações, porque ela abarca a impressão no papel e as impressões de sentido. Ela ficou, né, dentro de algo maior. Tu pode passar mais um, Renato, que vai mostrar os papéis, são papéis bem finos, papéis até de restauro, papel japonês, aqueles papéis de 9 gramas, 11 gramas, e por isso eu imprimo eles e depois eu colo eles sobre o látex. E desaparece, então, essa fibra do papel, como se essa mancha fizesse parte do látex. Enfim, esse fazer me rendeu muitos modos de apresentação e me levou a outros problemas, que seria a autoria, a aura, a imagem dialética. E aqui, então, vai entrar Walter Benjamin, certamente. Eu não sei, vocês sim, pensam na gravura, sim. Então, é outra leitura básica, né? A gente não tem como escapar dele. A aguada, pode passar mais um, Renato, é esse modo que eu trabalho sobre a pedra, e é a questão da repulsão entre a água e a gordura. Não sou eu que conduzo. Eu coloco pingos d'água, pingos de gordura, e ela encontra a sua forma. O látex, que é o outro material que eu também trabalho, ele também se acomoda. Esse informe é o outro conceito que foi aparecendo e invadiu as minhas operacionalidades e reflexões com esse termo criado por George Bataille, né? Ele entrou assim, como, né, uma grande luz, e ele tem escritos assim super estranhos, mas que me pareceram que tinham a ver com toda essa carne que ia se criando ali, e com essa atmosfera que circunda. Então, esse informe se faz em função do calor, se está um dia quente,
esse látex e essa tinta vão se dilatar, o frio vai fazer eles se enrugarem, a umidade torna tudo mais viscoso, então é dar conta dessa atmosfera que participa de se fazer. Então aí se criam corpos, se criam peles sem corpos, enfim. E eu vou dialogando com esse devir. Então, o que acontece? Essas gravuras não são mais acolhidas por uma moldura, né? Então, eu comecei a colocar elas suspensas, essa é uma das mostras que eu fiz, eu acho que ficou, para mim, mais instigante pelo local, né? Era um porão, é um porão que a gente tem em Porto Alegre, da prefeitura, não sei se alguém conhece, que é o do Paço Municipal. Então, esses látex com papel caído, às vezes eles iam se desmanchando e ficando com pequenas rupturas, as quais eu fui colhendo e colocando dentro dessa caixa de vidro, com pedaços de pele, mas eles foram me instigando para montar livros de artista. Então, tu pode passar, Renato, esse peso da própria matéria criava um outro corpo. E por isso, a questão, né, também da autoria, da datação, da numeração, eles desaparecem. Porque cada vez que tu chega na mostra, tem uma coisa diferente. Eu não teria como congelar aquela matéria e dizer, essa foi feita neste dia, porque ela mesma vai se transformando. Então, eu vou criando essas páginas para os livros, só para mostrar esse outro modo de apresentação, com essas matérias, tu pode passar. Eu chamei esses livros de autoajuda, porque eles são táteis, muito táteis, né? Então, eu deixo eles abertos para a pessoa chegar, tocar, acariciar, sentir ou repelir, né? Tem gente que não consegue tocar. Então, esse sentido, assim, eu achei interessante de presenciar também, de estar com as pessoas e ver que essa matéria realmente, né, passa toda essa sensação que eu mesma tenho. Essa aparência carne me levou a pensar o corpo fenomenológico, com Merleau-Ponty, e o corpo político, com Deleuze-Guattari, que é um corpo sem órgãos, né? É um corpo no seu embate com o mundo. Então, aqui eu tenho um corpo sem órgãos, às vezes eu apresento esse corpo caído, esse corpo sem carne por dentro, mas enfim. Também, e aí eu vou mostrar que esse foi a performance, essa imagem começa num acúmulo de gente, e de peles e de gravuras. Bem no início eles estão todos tapados, não aparece nada, né? Eu botei essa já uma imagem já mais adiante, depois se vocês quiserem ver lá naquele vídeo no meu, eles começam a se mexer lentamente e a sair, né? Então é o nascimento da imagem, o nascimento da gravura, que foi apresentado na mostra O Poder da Multiplicação, dentro do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, também foi para Leipzig, na Alemanha, porque foi uma produção do Goethe Instituto de Porto Alegre, que reuniu artistas alemães e brasileiros e fez, então, esse intercâmbio. Eu chamei de Ritdomas, que remete às cascas de árvores, às camadas de cascas de árvores. Isso me parecia um pouco árvore, essa coisa um pouco seca, né? E esse tempo que vai acumulando, que é o nosso próprio corpo, que é a própria vida. Esse aqui acabou tomando um formato de manto, né? Ele tem impressões também de serigrafia, além da litografia. E esse próximo vai aparecer também um que é mais justo, que mostra exatamente o corpo. Eles saem, fazem essa caminhada pelo espaço expositivo até um ponto que tem um gancho, né? Eu pendurei um gancho de açougue mesmo, que acolhe, então, essas vestes, e o corpo do performance desnuda. Eles tiram e penduram essa carne, que era deles, que era a pele, que vai se tornar gravura, que vai se tornar, então, a obra.
Bom, terminou essa aí, vamos lá, que daqui a pouco já está na nossa hora. E essa aqui é só para comentar. Eu penso que eu vou... Ih, tem pouca coisa para dizer, mas não tem. Essa aqui é a terceira, que é só para mostrar para vocês. Essa sim é super atual, ela está em andamento. E eu estou fazendo com o grupo, isso que eu achei legal de trazer, porque é uma pesquisa realmente coletiva. Tá? A gente se propôs nesse distanciamento, tudo isso que a gente está vivendo, foi indo, o que nós vamos fazer, cada um fazia o seu e tal. Ler textos e elegemos a palavra mutante, que vinha se repetindo as coisas que a gente estava vendo. Né? Nada mais mutante que a própria gravura. E com isso, então, nós desenvolvemos no Núcleo de Arte Impressa, que é o nosso grupo de extensão e pesquisa lá na URGS, onde nós temos 10 componentes, problematizamos esse conceito mutante. Né? Nos define como grupo, como pessoas, e a gente propôs que cada um fizesse o seu trabalho. Nós estamos à distância. Então, cada um no seu ateliê, na sua casa, fizesse o seu trabalho sem pensar em gravura, exatamente, mas sim no conceito mutante. Depois fomos marcando reuniões, cada um foi apresentando o seu, e dentro do que cada um apresentou, nós fomos, então, encontrar o DNA da gravura. Como a gente já tem vários anos, né, juntos, e o próprio Nai sempre mantendo, pensar a gravura, todos eles, no fundo, apresentaram alguma coisa que mantinha. Então, isso foi bem interessante, nós encontramos as variantes, né, não querendo tocar nesse assunto que estamos vivendo agora, encontramos as variantes da gravura em outras linguagens, sem perder a sua essência. Eu acho que é isso, gente. Só para... Vou terminar com uma frase dizendo que das sensações procedem os sentidos, propondo à gravura um trânsito reflexivo, gerando uma imagem gravante, uma gravura mutante, advinda dessa experimentação aberta com a essência da linguagem. É isto. Aqui estão as nossas logos necessárias para as burocracias, e eu acho que no próximo slide vai aparecer beleza, a Márcia conseguiu botar ali para nós. Aparece essa bibliografia, assim, mais potente, né, que mais me fez, então, pensar realmente tudo isso aí. Essas duas últimas, da Sandra Rey e do Paul Valéry, é interessante também de vocês lerem para a questão pesquisa em arte. É isto. Agora uma... Ótimo. Muito obrigado, Helena. Vou parar a apresentação aqui. Então, agora eu abro para perguntas, comentários. Obrigada, gente. Obrigada por escutarem até aqui e partilharem comigo, né? Eu sou um pouco apaixonada pelas coisas e, enfim, talvez, espero ter contribuído com o que o Renato me contribuiu, sim, muito. A gente quer ouvir mais, né? O pessoal dali está todo mundo parabenizando. Coisa boa. A Miriam já falou que está apaixonada pelas gravuras suas. Sim, quem já me conhece já viu, né? Eu pensei, mas como eu também queria deixar algo bem, né, centrado na questão pesquisa, eu achei melhor, porque senão a gente faz uma salada, são tantas coisas que a gente mexe e inventa. Obrigada, gente, estou adorando, estou conseguindo. Muito bom. Eu queria fazer uma pergunta de ordem técnica, que sempre foi uma curiosidade sobre o seu trabalho, que é como você trabalha com o látex. Como que é, assim, porque eu nunca trabalhei, é curiosidade mesmo, né, assim, e como que você conseguiu fazer essa união com a Lito, porque eu sempre tive a impressão que você imprimia no látex, mas depois eu fiquei pensando, não, mas o látex é líquido, daí ele tem um tempo de cura, não tem um tempo de... Exatamente. Então é isso que eu queria entender um pouco melhor, não sei se daria para falar.
Claro, então, a gente compra o látex e ele vem líquido, né? Às vezes eu consigo comprar, às vezes meu irmão lá me manda, enfim, né? Ele vem líquido, branco, como uma cola branca, com um cheiro de amônia, ele leva um pouco de amônia, assim, já para não estragar também, porque ele é realmente a seiva da árvore, né? Ele é o que vai se tornar borracha. E não sei nem te dizer como é que aconteceu o início, mas o que que eu faço? Eu jogo, eu abro, né, despejo esse líquido, a gente compra em galões, assim, despejo esse líquido em superfícies, e essas superfícies, se é uma árvore, se é uma madeira, se é um piso rugoso, eles vão passar, então, para essa matéria, as suas impressões, né, que ou ele vai ficar muito liso, quase transparente, ou ele vai ficar muito irregular, ele vai ficar mais escuro, vai ficar mais claro, e eu deixo ele se fazendo, por isso que eu chamo ele de uma matéria informe também, né? Eu não direciono, hoje eu quero trabalhar com um bem lisinho. Não tem como, ou eu não tenho paciência mesmo para isso, mas ou eu acho que ele se faz, né? Menos espera, às vezes eu abro assim no pátio, digamos, e chove, ou vem muito vento, ou vem animaizinhos, insetos, formigas, tudo se gruda nele e ele se transforma, né? Então é isso. E eu fui fazendo peles, e depois que eu tinha muitas, e por fazer muitas, eu fui pendurando elas para elas irem secando mais. Então é por isso que eu penso assim, a prática é que nos leva aos resultados possíveis, né? Porque aconteceu, eu tive que pendurar, não tinha mais onde botar. Comecei a pendurar, e aquela suspensão do material se tornou super interessante para mim. E aí, então, né, que era a tua pergunta também, eu imprimo separadamente, no caso dessa pesquisa aí, as litos, em papel muito fino, e quando, depois de seco o látex, porque senão ele se funde, ele praticamente desmancha o papel, depois de seco, entre aspas, né, depois dele ter se emborrachado, eu vou, então, passar esse papel com a goma arábica que eu uso na lito, que é uma goma pura, goma arábica mesmo, porque não vai dar brilho, não vai craquelar, não vai, né, dar uma outra, porque a cola branca, no caso, daria mais uma camada, né? E aí vai acontecendo desse papel se misturar com o látex. Em alguns momentos eu imprimi serigrafia, aí vai direto no látex, sim, é possível. Então você vai explorando esse látex como um suporte. Sim. Em momentos substitui o papel, em momentos que se funde. Uhum. Entendi. Como eu falei ali, eu encontrei ele como uma segunda pele. O papel era muito fino, esse papel que eu comecei a usar. E eu senti que eu não ia ter durabilidade nenhuma com ele. Para te levar para amostras, para te fazer montagens, enfim, né, mesmo para te guardar no ateliê, me deu aquela vontade de ter algo mais tátil também, eu penso. E aí aconteceu, né? Tu vai olhando materiais que tem por aí, enfim, claro que eu tentei antes cascas de árvore mesmo, eu tentei aquela tripa, né, que a gente, quem gosta de trabalhar com essas matérias mais orgânicas tem a tripa, mas eles estragavam muito, né, davam um bichinho, davam um monte de problemas. E o látex não, como ele vem com amônia, ele dura na sua forma informe, né, porque ele não permanece, mas ele também não se estraga, não dá assim mofos, etc, que os outros davam, né? Principalmente para juntar com o papel, que é um material que a gente sabe que tem sua delicadeza, né? Sim. Tem uma pergunta, a Cristiane levantou a mão, já te passo, Cris. Tem uma pergunta ali onde que, como o Zeca Moraes perguntou, né? Já se desculpou no início, mas onde que compra o látex líquido? Como que encontra esse material? Acho que ele gostou do material também.
Sim, então, pois é, eu tenho alguns fornecedores. Meu irmão consegue, que eu não sei muito bem onde é que ele traz. Ele mora em Santa Catarina, na verdade. E eu já comprei em casas de sapataria, de sapateiros, assim. Porque ele serve também como cola para fazer calçados. Certo. Então, acho que eu vou passar para a Cris fazer a pergunta. Vai lá, Cris. Oi, Helena, queria perguntar sobre a armazenagem em museu. Tem que ter algum cuidado? Tem que ter alguma temperatura? Ele derrete? Você estabelece isso quando você manda para alguma exposição? É complicado. É verdade que é complicado. Sim, eu estabeleço algumas coisas e tem que ter um cuidado constante. Então, assim, para acervo, inclusive tem uma colega que é a Magali Sen, ela trabalha com a questão de restauro e manutenção de arte contemporânea, não é? Que utiliza esses materiais que se decompõem, que enfim, né, ou com algumas coisas que são mesmo efêmeras. E eu não tenho deixado em acervo, mas sim, claro, enviado para amostras, e já aconteceu de se rasgar, né? Esses que ficam suspensos acabam. Bom, eu envio junto, né, essa cola que eu colo eles, e atenção, vão olhando, se romper demais, só não deixem o gancho sozinho lá, porque acontece, né? Então, é um pouco complicado. Assim, para acervo, exatamente, eu ainda não me arrisquei, porque é uma coisa a pensar, né? Teria que ter, talvez, uma manutenção muito constante. O que eu uso um pouco é talco, que o talco seca um pouco ele tem uma viscosidade, assim, muito grande, né? Ele fica peguento mesmo, conforme o tempo que vai, eu digo a temperatura, né? O clima mesmo. Depende de onde tu tá, se tá muito quente, se tá muito frio, se tem ar-condicionado, se não tem. Então, é uma matéria que dá trabalho. Tem mais uma questão, que só um pouquinho que eu acabei perdendo aqui. O pessoal está parabenizando. Aqui, uma pergunta da Miriam. As primeiras gravuras, que eram colagens, também eram feitas com látex? Não, ali não tem látex, ali só tem papéis, diferentes e muitos papéis. Papéis artesanais, papéis industriais, papéis com mais brilho, com menos brilho, papel algodão, papel próprio para gravura. Ali foi uma pesquisa de papel mesmo, né? Que eu fui vendo o que absorvia a tinta litográfica, o que ficava bem. Na plotagem eu não tinha muito como inventar, né? Porque eles não aceitam, né? Eu mando plotar lá no outro lugar e só o que a máquina consegue mesmo, né? Então não tem tanta diversidade. A diversidade então foi sendo dada com esses outros que também eu acabo imprimindo num papel muito fino e sobreponho a um papel mais encorpado. E isso é amálgama, né? Ele fica tão um só que tu pensa que é aquele que eu imprimi direto naquele papel. Porque mesmo a litografia, ela não se transmite, né? Aquela imagem com tanta facilidade em um papel que tenha um pouco de cola demais, né, na sua constituição, que tenha uma superfície muito lisa, enfim, tem que ser um papel absorvente, e esse papel, então, é que eu vou juntar com outros papéis para dar aquelas camadas. Às vezes eu deixo até o papel enrugadinho, né, não sei se deu para ver em algumas imagens, para dar um pouco essa coisa pele, né, transparência, enfim, a Miriam viu. Me interessa aquilo, assim, às vezes até deixava meio descolado também, coisa que eu acho que provoca, né, provoca um pouco o tátil e a vontade
de ir mais do que o olho, assim, né? Embora nas obras mesmo já não se toca, mas nos livros, sim. Depois nos livros, sim. Você também explorou vários formatos de livro, né? Eu lembro de alguns trabalhos que eles eram enrolados, tem esse que se parece mais com o livro convencional, né? Com certeza, exatamente, Renato. Vários formatos de livro, né? E sempre isso, né? Chamando atenção com a questão do acontecimento, né? Às vezes está menos esperando o próprio lápis se enrola, ou o papel, né? Ou o material que tu está usando ali, acontece dele, então, ficar com pequenos rasgos e aquilo vai se transformar num mini livrinho, porque aquelas páginas ali estão de uma delicadeza, né? De um acontecimento assim tão peculiar que ele já está pronto nas tuas mãos. Então, é isso que vai acontecendo. Eu peguei algumas encadernações prontas também, né, que eram para álbuns, álbum de família, álbum de casamento, sei lá o que mais, e coloquei sobre as suas páginas, que vem umas páginas duras, tem um que aparece que tem o redondo, aquele aberto, que seria para incluir a foto. Eu deixei sempre aberto e botei lá na última camada que eu fui colocar, então, uma imagem, né, que era de um órgão, né, que é um coração, que o látex, ele serve também para te fazer algo assim como forma. Então, eu cheguei a trabalhar, vou contar, com a própria carne. Eu peguei coração de galinha e coração de porco, que é igualzinho ao coração humano, consegui nos açougues, né, que me vendesse, que hoje em dia é mais complicado, porque eles não vendem porque ele pode ter toxinas, né? Mas eu falei que eu não ia comer, que eu ia apenas... E aí tu põe o látex por cima e quando tu retira, ele tem exatamente o formato. Então, alguns livros eu montei também. E até algumas imagens grandes, né, com esses corações que vinham com essa imagem idêntica, né? Eu chamei de 21 gramas. Tem um filme muito legal que mostra que quando acontece a morte, o corpo perde 21 gramas, né, que deve ser o sopro do pulmão, enfim, sei lá. Achei muito impressionante aquilo. Aí eu botei esses corações e botei um pássaro, né, um pássaro empalhadinho, que pesa 21 gramas, um chocolate que pesa, tudo que pesava 21 gramas fui colocando assim, né, e para a gente fazer enfim, essas interferências e esses questionamentos, esses embates, né, com as coisas vivas e com as coisas leves e pesadas. Muito bem. Teve um momento da tua fala... eu estou fazendo muita pergunta, o pessoal está perguntando, eu estou usando o tempo aqui. Vamos lá. Teve um momento na tua fala que você destacou assim, que parte da prática e faz essa relação com a teoria, e depois ele vai se retroalimentando, mas parte da prática. E na tua fala ficou muito interessante como você consegue fazer essa articulação teórica sem perder todas essas questões, até essa questão do acontecimento que você coloca, né? Isso que são momentos que vão surgindo no fazer. Então, você consegue fazer essa relação entre essa sensibilidade, né, de vários momentos do teu trabalho e as articulações teóricas, sem perder a dimensão da descoberta, né, de estar atentos a esses momentos aí que o próprio trabalho vão nos devolvendo, né? E tem momento que não é o que a gente pensa, é o que o trabalho devolve, é o que o trabalho pede, né? Então, eu achei que ficou muito leve a tua fala e sensível ao mesmo tempo. Então, achei bem interessante isso. Você pode falar um pouquinho mais dessas relações? Então, Renato, é isso, e é a frase do Montadas também, né? Percepção requer atenção. Então, tu tem que estar atento. Sim,
é esse limite, né? É esse lugar, é esse meio, né? Tu não pode estar no meio, tu não pode estar na superfície, porque senão tu não enxerga lá dentro, né? E ao mesmo tempo, tu tem que ter um meio que te dê uma abertura, que tu possa encontrar, né, o que está no entorno. Eu acho que é isso, assim, né, de tu conseguir, e por isso eu falo também na técnica. Eu acho que a técnica é legal porque ela te exige estar atento. Se tu bombear, se tu resolver, vou botar, não sai nada, não sai nada na pedra, né, principalmente na pedra, né, nas técnicas, né, nem na serigrafia, tu botou emulsão, vou botar bastante emulsão. Não adianta, gente, tem que botar a quantidade certa, né? Não adianta tu encher de gordura na pele, vai ficar tudo preto. Ou adianta, ou tu põe, mas aí tu tá pensando, vou colocar para ver em que vai dar, né? Mas é essa questão, assim, de tu medir, né? E bem isso, não passar de um lado nem do outro, né? Fazer esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio, esse ponto de encontro das coisas, que é, então, esse ponto de vista para te conseguir também escrever. E a leitura é legal porque ela te ajuda, então, a ver que tu tá indo bem. Olha, Bataille está pensando comigo, né? Olha, Merleau-Ponty já tinha dito. Então, aquilo te dá um ânimo, assim, e tu vai entrando mais. E cada livro que tu lê vai ter as referências, as quais também tu vai abrir, tu vai lá procurar, e isso vai te dando mais aporte, vai te dando mais, né, certeza de que é possível tu ir trabalhando por esse caminho. E tu fazendo assim, eu acho, penso, pelo que eu já recebi, assim, também de feedback das obras que eu mostrei, que pelo menos um pouco do que eu sinto fazendo, o espectador vai sentir, né? Porque tu leva aquela matéria crua, né? Aquela matéria tocada, aquela matéria sentida, aquela matéria de dentro do ateliê para uma galeria, aquilo vai junto, né? Não é uma coisa que tu fez, e mandou e tal. Não, ele vai com aquela energia, né? Com esses invisíveis, eles vão junto, né? Para os lugares que tu fores. É assim como artistas, né? Que a gente olha, que até hoje, por exemplo, Anselm Kiefer, né? É um que eu olho sempre. Como é que pode aquelas maravilhas, assim, né? Às vezes parece uma coisa assim tão solta, tão atirada. E é algo muito cheio de, né, de uma energia, de uma sensação, de uma percepção dele em pequenos objetos que ele transforma numa pincelada, né? Então, eu acho que é o momento, assim, de fazer ali. Tá ótimo. Eu tô adorando ouvir. Como todos estamos, né? Ai, coisa boa. Bom de vê-las aqui, as carinhas sorridentes. E podem perguntar mais. Pessoal, mais alguma pergunta? Biana, e tu, Biana? Gostei muito da Eu não, na verdade, as perguntas que eu queria fazer, uma delas é o Renato perguntou, que era, eu tinha dúvidas nessa questão do teu trabalho, como você fazia para colar o papel no látex. No látex. Não, é um trabalho muito bom. Eu, na verdade, eu dei uma palestra, uma aula o ano passado na Belas Artes sobre o teu trabalho e da Sandra Correia, das duas. Que legal. Então eu estudei bastante o teu trabalho. Olha, que ótimo saber. Mas é muito bom. E eu vi esse trabalho que você falou lá em Porto Alegre, né, no Margs. Sim. Da performance, do vídeo, é incrível isso, a relação, né, até onde a gravura pode ir. Uhum. Eu acho que isso aí porque
a gente fala, né, nas aulas, né, sobre gravura, e às vezes a gente vê que tem um certo desânimo por parte de boa parte dos alunos, né, porque é uma técnica tão lá do tempo da onça, né, mas olha onde ela pode nos levar, né, porque esses trabalhos que você faz com látex é impressionante, tem uma atualidade, né, na questão dessa materialidade, né, você até fala do Kiefer, o Kiefer pensa matéria, né, e você pensa matéria no teu trabalho. Então, a importância, né, da escolha do papel, porque se você pega um canson, um papel de gramatura 300, não vai funcionar, porque é pele, né? Você está fazendo a relação com a pele do corpo. Então, sei lá, é muito forte aí, é muito atual também, né? Toda essa tua proposta. Legal. Na verdade, na pergunta, eu fiz um comentário, né? Bom de te escutar mesmo. Que legal, já falou sobre meu trabalho, então tu realmente pode. Ah, que ótimo. Assim, essa questão, né, da escolha também, né, do material, né, como tu falasse do papel. E só experimentando, tu tem que colocar e tem que ver que efeito que ele vai te dar, e o que ele te propõe com aquilo, né? Então, é bem isso, um puxa o outro. Vou tentar fazer esse papel me levou a pedir essa segunda pele, que era o látex, ou essa plotagem para se cruzar, enfim, e só fazendo, né, eu posso manter. Agora, a questão da técnica, né, para quem vai fazer as aulas de gravura, gente, é importantíssimo. É importantíssimo. Ó, a litografia, a Amandinha, lá do nosso núcleo, manda pesquisa para nós, né, dentro do nosso grupo, a litografia, a pedra, enfim, traduz alguns livros, porque a gente tem pouca bibliografia, na verdade, sobre técnica. Aliás, quase nada, né, brasileira, pelo menos, né, na nossa língua, assim. E sobre o fazer, menos ainda. Então, eu acho que, olha, gente, tá na hora de pensar, refletir, escrever e mandar esses artigos, né, e essas escritas, e fazer todas essas reuniões, enfim, para que a gente tenha o lugar da gravura destacado, não é? Colocado dentro da arte contemporânea, sem esses, como falou a Bernadette, sem esses desânimos que possam aparecer. Ela é única, cada uma delas é única, eu falo na Lito, é a que é o mais trabalho, né? Mas nós temos resultados, né, na madeira, no metal, no nylon, que são as 4, e todas essas outras, né, que de Huberman, que eu acho que nem cheguei a falar, que é outro que nós temos que ler, porque tem coisas, né, excelentes para nos dizer, que é das questões maiores aí, né, das marcas, dos vestígios. O que é isso aí, né? Desde quando e até quando, né, nós vamos estar vivendo a própria gravura nas nossas pegadas, né? Rastreando e deixando novas pegadas. Obrigada, gente. Bem, mas eu vou ter que fazer mais uma curiosidade, eu estou aproveitando aqui. Fala um pouquinho do núcleo de arte impressa. Começa pelo nome, né? Porque a arte impressa, né? Da gravura arte impressa, já tem um conceito aí acontecendo, né? Como que ele funciona? Sim, então, eu estive lá em Pelotas, na UFPEL, onde eu fui prof bastante tempo, né? Eu tive um grupo que chamava Grupo Gravadores de Rua. Era muito legal, porque a gente saía para a rua, todos os finais de tarde do nosso encontro, principalmente a encontrar, né, essas marcas, esses vestígios, mas nós tivemos um trabalho muito forte de frotagem, que é um outro modo que me interessa muito de trabalhar, né, para mim e para propor também. Então, nós fizemos um trabalho bem grande, assim, sobre os bueiros da cidade, o que nos colocou em seminários
da história da cidade, da geografia da cidade, da sociologia, enfim, de muitas áreas, né, da arquitetura. E quando daí eu fui transferida, então, para a URGS, no Instituto de Artes, no centro de Porto Alegre, não dava para ficar baixado no chão fazendo frotagem. Eu tive que mudar a estratégia. Grupo, eu acho muito bom de ter. Então, imediatamente eu criei um outro grupo e aí chamei de Núcleo de Arte Impressa, já prevendo, né, também que ali eu teria que me expandir para outros modos, né? A litografia ainda estava desativada, não sabia se eu ia conseguir, e já havia um professor mais dirigido à área da xilo, outro mais dirigido à área do metal, e eu pensei, bom, vou ampliar, então, essa gravura para a arte impressa. Aí surgiu o Núcleo de Arte Impressa, que tem sido, assim, né, muito produtivo, muito estimulante, muito legal, Matheus, muito legal de trabalhar, né? Além de tu sentir que tu traz pessoas para pensar a gravura, para mim é sempre um desafio, né, de estar procurando isso aí que tu faz, né, Renato? Um novo texto, um novo vídeo, uma nova proposta, daí chega alguém, te traz alguma ideia, e tu, olha que legal, vamos desenvolver isso aqui, e a gente mesmo leva para o ateliê da gente. Então, eu acho que essa troca, assim, é incrível, né? E cada um vai fazendo a sua pesquisa individual, mas também tem sempre uma proposta de coletiva, né? E agora surgiu esse mutante que eu acho que vai ser bem interessante. Ainda não sabemos aonde chegar, até porque essa mutação, né, está acontecendo. E é bem isso aí que a gente quer ver, né? Sem perder o fio. A Márcia, estou vendo a Márcia ali, a Márcia também já foi colega lá no FPEL, agora já não estou mais lá, e muitos trabalhos junto também com a Bernadette, que a gente já fez algumas coisas, né? E gosto muito também do teu trabalho, a Márcia também é prof. Ou foi prof de gravura, enfim, na área do desenho da gravura. É quem eu estou enxergando aqui, é os que eu conheço. Prazer, gente. Muito bom, foi muito bom. Gostamos muito da tua fala, hein? Muito legal. Que bom. Estamos aí, vamos fazer mais alguma coisa junto, Renato, vamos ver se a gente consegue, né? Vamos sim. Se intercambiar. Vamos ampliar essas relações entre os grupos, aí acho que é bem interessante, né? Isso que você falou, né, a gravura precisa de um lugar, né, precisa avançar nesse sentido, né? Exatamente. A Andréia é parceira também, né, dos grupos de gravura, embora dê umas fugidas lá para as grandes tecnologias, mas a gente consegue caçar ela, né, com a sua mão obreira, e de participar também nos nossos seminários, enfim. Obrigada por estar aí. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? A Márcia está comentando. Eu lembro da Márcia da Embap também, né, Márcia? Estudou lá, acho que mais ou menos na época que eu estudei. Muito bom te ver. Obrigada, Renato. Sim, me formei em 98. Eu acho que você é do desenho, se não me engano. Na época eu estava no desenho, depois eu fiz gravura. Eu ficava olhando a turma da Márcia no corredor e ficava, mas que legal que eles fazem. Aí eu fiquei mais um pouquinho e fiz gravura, não aguentei. Ah, que maravilha. Que alegria. Obrigada, viu, Helena? Maravilhosa a tua fala. Querida. Abraço a todos. Legal. Muito bom. Bom, então encerramos. Muito legal, foi uma tarde ótima. E futuramente vamos ampliar aí as relações, pensar algumas publicações, exposições, enfim. Eu falo, pessoal, não pode dar 5 minutos para a gente, que a gente já tem uma ideia e já está inventando alguma coisa, né? Sim, vamos pensar algumas coisas juntos aí mais para frente, né? Com certeza, vai acontecendo. Muito bom. Obrigada. Então, Helena, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão presentes. Foi ótimo revê-los, né? E conhecer aqueles que eu não conhecia também.
O GRACOM, né, que é o nosso grupo de pesquisa, ele está começando, essa é a nossa terceiro encontro, e esperamos falar muito aí sobre gravura, tá bom? Então, legal, parabéns, Renato. Peço que ajudem nas próximas divulgações também. Com certeza. Então, encerramos. Muito obrigado, foi ótimo. Tchau, gente. Um abração. Até. Prazer em vê-los e revê-los. Muito bom. Professor, tá aí ainda? Oi, tudo bem, Lilian? Tudo bom? Boa tarde. Essas reuniões ficam gravadas? Eu gravei, depois eu disponibilizo para o grupo, num Classroom do grupo. Daí você me passa um e-mail. É porque eu recebi o e-mail da reunião hoje. Tá, eu vou inserir o teu e-mail no Classroom, daí vai um convite, você tem que dar um ok. Tá. Para poder ver depois, tá bom? Tá bom, obrigada. Que bom que você está conosco. Né? Vou continuar. Ótimo, que bom, que bom. Então eu vou te mandar, vou mandar já para não esquecer. Tá bom, então. Obrigada. Abração, tchau. Abraço, tchau.